Muito bem. Olá, professores, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais uma segunda-feira ao vivo, na nossa tradicional aula às 10 da manhã pela comunidade Professor Z. Essa aula, no período da tarde, vai ser disponibilizada de forma gravada para quem não consegue estar aqui ao vivo com a gente. Estou muito feliz em mais um encontro falando sobre inteligência artificial. Essa temática que está a todo vapor por aí, mas que eu vejo ainda muito devagar na educação. A gente está usando ainda muito pouco a inteligência artificial na educação. E hoje nós vamos falar mais especificamente sobre os verificadores de IA. Porque a gente já vem de várias aulas falando sobre o uso da inteligência artificial, alguns segredos, algumas estratégias de ferramentas. Eu já compartilhei com vocês também sobre os prompts, como criar os prompts. Eu passei para vocês as estratégias de como criar um prompt inteligente para a educação. Já compartilhei lá na comunidade Professores um prompt para exercício meu para vocês, que fica mais fácil, é só copiar e colar. Eu fiquei muito feliz que eu recebi muitas mensagens dizendo que dava certo, que estava utilizando, que tinha personalizado e estava usando. Então, isso me deixa muito feliz. Vou pedir para vocês que vocês enviem para o máximo de pessoas possíveis essa aula, porque é uma aula muito importante, que vocês curtam, que vocês compartilhem e se inscrevam também no canal do YouTube, que vocês chamem o máximo de pessoas possíveis lá para a comunidade Professor Z, porque eu acho que conteúdo de excelência deve ser compartilhado, e eu conto com todos vocês. Também, se quiserem tirar foto, compartilharem, me marcarem lá no Instagram, é @BeatrizBonadiman. Muito bem. Quando a gente fala, então, de verificadores de IA, eu gosto de compartilhar com vocês que é mais ou menos como os verificadores de plágio. Há algum tempo atrás, ficou muito amplo, né? Todo mundo fazia verificação de plágio, as pessoas sabiam de vários programas de verificação de plágio, todo mundo costumava passar os trabalhos em alguns programas de revisão de plágio, para identificar se tinha plágio ou não. A gente tem muitas revistas, muitas instituições que ainda o plágio ele é importante, a verificação do plágio. Mas hoje a gente não deve só olhar para a verificação de plágio. Nós também temos que estar atento para a verificação da inteligência artificial. Na semana passada, foi me perguntado, e a gente falou um pouquinho também sobre a ética da utilização do plágio. E aqui está um ponto importante. Se o teu texto, se o teu trabalho que você criou, ele foi utilizado, né, foi feito integralmente pela inteligência artificial, você tem que colocar essa observação. Trabalho realizado ou verificado, ou um trabalho executado pela inteligência artificial. Então, essa é uma observação muito importante. E hoje, nesse contexto geral, eu quero compartilhar com vocês alguns aplicativos, alguns programas de detecção de inteligência artificial e também algumas estratégias que nós, professores, podemos utilizar para a gente otimizar o texto e que ele não seja pego por esses aplicativos, né? Por quê? A inteligência artificial está aí, a gente tem que utilizar, a gente ganha muito tempo utilizando a inteligência artificial, a gente fica mais criativos, mais produtivo, então é muito legal que todos nós possamos utilizar e que vocês utilizem. E se tem essas estratégias, não tem porquê a gente não utilizar. Então, na semana passada, eu assisti uma palestra que falava sobre inteligência artificial no uso das empresas, né? E a palestrante disse o seguinte: em um período de 3 a 4 anos, todas as profissões vão exigir habilidades com inteligência artificial. E por que isso vai acontecer, professores? Porque a gente ganha muito tempo, nós ficamos mais criativos, a nossa produtividade aumenta muito com o uso da inteligência artificial. Então, o que vai acontecer? As empresas não vão querer mais aquele funcionário que não utiliza inteligência artificial, porque ela sabe que
Se você comparar um Fusca com uma Ferrari, os dois vão te levar ao mesmo lugar, porém, quem que vai mais rápido? Quem que vai ser mais eficiente? É óbvio que a Ferrari. É o mesmo comparativo que a gente tem que fazer com o uso da inteligência artificial. Então, é urgente que a gente passe a treinar os professores para o uso da inteligência artificial. É urgente isso. E que vocês, professores, utilizem a inteligência artificial em sala de aula. Ensinem os alunos a utilizar a inteligência artificial. Por quê? Mesmo as crianças que estão lá no processo de alfabetização ainda, né, as crianças que estão primeira, segunda, terceira série, os jovens, adolescentes, eles precisam ter habilidades com a inteligência artificial, porque o mercado vai exigir deles. Daqui a um futuro bem próximo, todo mundo vai saber mexer, consciente ou inconscientemente, com a inteligência artificial, porque hoje ela já faz parte das nossas vidas. É mais ou menos quando surgiu o WhatsApp, né? Algumas pessoas já emergiram no WhatsApp, porque foi um meio que veio para facilitar a nossa comunicação. Algumas pessoas demoraram um período de tempo para começar a utilizar o WhatsApp como uma ferramenta de comunicação, e teve pessoas que demoraram muitos anos para utilizar o WhatsApp como uma ferramenta de comunicação. E hoje em dia, todo mundo tem o WhatsApp. As crianças têm o WhatsApp. Aquelas crianças que têm celulares, que fazem o uso de celular, já têm o WhatsApp, porque ela acelera muito a nossa comunicação. Comparado a quando a gente, nos anos 80, 90, que no bairro tinha uma ou duas pessoas com um telefone, hoje todo mundo tem. Então, ela acelera muitos processos. É a mesma coisa com a inteligência artificial. Então, é urgente a necessidade da gente preparar os professores para o uso da inteligência artificial e esses professores prepararem os alunos para um uso adequado, para um uso correto e um uso ético da inteligência artificial. Porque vocês muito bem sabem que a inteligência artificial não é simples assim, você ir lá e joga qualquer pergunta e ele te dá qualquer resposta. Nós precisamos fazer boas perguntas para obtermos boas respostas. E diante disso também a gente tem conflitos éticos dentro da utilização da inteligência artificial, que eu já compartilhei com vocês. A gente não pode colocar dados pessoais lá, porque os dados são armazenados. A gente não pode compartilhar dados frágeis. Então, isso não é recomendado fazer. Eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, você está produzindo um artigo, você está produzindo um relatório lá da sua escola, um artigo da sua escola, um artigo do mestrado, do doutorado. Você não pode pegar os teus dados na íntegra e jogar para a inteligência artificial analisar aqueles dados, que isso a inteligência artificial já faz. Por quê? Esses dados ficam armazenados em torno de 30 dias na inteligência artificial. Assim como você vai criar um feedback, você precisa de ajuda da inteligência artificial para gerar um feedback para a turma, para os alunos. Jamais coloquem nomes dos alunos. Então, sempre façam algo genérico, porque a gente tem esse risco dessa questão de ele armazenar as informações. Então, precisa ter, sim, um cuidado com essa utilização. Hoje, nós vamos falar, então, sobre os verificadores. Nós já trabalhamos com a produção de prompts, como é que a gente faz. Já falamos também aqui na comunidade sobre a produção de exercícios, textos, um contexto geral sobre a questão da utilização da inteligência artificial. E hoje eu quero mostrar para vocês 3 verificadores de inteligência artificial. São os 3 que eu utilizo. E no que eu estou utilizando muito os verificadores de inteligência artificial? Como vocês bem sabem, eu trabalho com o ensino superior e agora a gente está na finaleira e entrega dos TCCs, né? Então, eu estimulo os alunos, eu ensino eles a utilizar a inteligência artificial, eu mostro para eles, eles utilizam e os trabalhos ficam primorosos e a gente passa todos os trabalhos pela inteligência artificial. E, inclusive, professores, vocês vão perceber que à medida que vocês começarem a receber trabalhos gerados pela inteligência artificial,
é muito fácil de identificar se o aluno não preparou, que é as estratégias que eu vou dar para vocês hoje, se ele não moldou aquele texto. Por quê? A inteligência artificial usa uma linguagem que a gente não costuma utilizar no dia a dia, né? Ela não utiliza uma linguagem humanizada. Inclusive, o ponto que eu mais vejo de textos na íntegra da inteligência artificial é a redundância. Muitas palavras redundantes. Então, isso é uma das coisas que mais acontece na inteligência artificial. E aí, que eu falo mais uma vez para vocês e afirmo, não é sobre você pedir as coisas para a inteligência artificial. É sobre você avaliar, você saber perguntar primeiro, você ser especialista naquilo que você está perguntando e também você saber avaliar o que a inteligência artificial produziu para você. Esses são 2 pontos importantes. Por isso que a inteligência artificial jamais vai substituir os seres humanos. O que não, jamais vai substituir os professores. O que vai substituir os professores são aqueles professores que sabem utilizar a inteligência artificial. O professor que sabe, sim, vai substituir aquele professor que não sabe utilizar. Por quê? Mais criatividade, mais inovação, mais dinamismo, mais gamificação, mais interação com o conteúdo é possível com um tempo muito rápido utilizando a inteligência artificial. Então, bora lá, vamos ver 3 aplicativos, 3 sites que vocês podem utilizar para verificar trabalhos, atividades, exercícios pela inteligência artificial. Esses 3 são os principais, os que têm nota maior, tá? E que são os mais salvos da internet, digamos assim. O Copylex, o ZeroGPT e o Smodin. São os 3 principais. A grande massa das pessoas utilizam esses. Em ordem, o Copylex é o principal. Qual que é o detalhe? O Copylex, ele é pago. A gente tem aquele créditos para utilizar, né? Então, quando você gasta os seus créditos, tem que esperar virar o mês para você ganhar os créditos de novo, a não ser que você utilize muito e queira pagar ele, ok, tá? Como, por exemplo, eu pago algumas ferramentas de inteligência artificial, tá? O Gama Aplicativos é um grande exemplo do que eu pago, tá? Mas eu acredito que na grande maioria dos professores, a gente acaba não utilizando em grande massa para conferir o uso da inteligência artificial. Nessas últimas semanas, eu utilizei bastante por causa dos meus estudantes de TCC. O ZeroGPT é um detector muito legal, eu vou mostrar eles para vocês aqui. E o Smodin. O Smodin eu não utilizo, eu utilizo o Copylex e o ZeroGPT, os dois GPT. Os dois são ok, tá? Então, professores, agora eu vou compartilhar com vocês um texto que eu criei no ChatGPT, depois eu vou passar ele por um aplicativo, eu vou modificar e eu vou passar num outro aplicativo. O ZeroGPT é gratuito, tá? Pelo menos até o momento ele é gratuito, ok? Então, eu vou compartilhar com vocês e vocês vão ver na prática esses textos que eu criei. Então, aqui, deixa eu compartilhar a minha janela aqui com vocês, e aí vocês vão estar vendo, então, o texto que eu criei. Eu já deixei o texto aqui criado para ele ficar pronto aqui e a gente não perder muito tempo com isso, tá? Deixa eu só ver aqui. Só um pouquinho. Ai, cadê? Jesus, não sei o que eu fiz aqui, mas já vamos resolver aqui. Bom, esse texto aqui, eu até coloquei aqui, mas foi um texto que eu perguntei
né, para o ChatGPT, sobre o uso da inteligência artificial. Então, eu perguntei para ele fazer um texto para mim sobre os verificadores de inteligência artificial. Ele criou esse texto aqui. O que eu fiz? Deixa eu só compartilhar a janela. É mais fácil. Então, por exemplo, professores, vocês vão utilizar o ChatGPT, vão pedir para ele criar um texto, tá? Ou vão pedir para outros aplicativos também. Vocês vão copiar o texto que ele criou aqui e vocês vão ir aqui nos aplicativos, tá? Esse aqui, então, é o Copylex, tá? Aí vocês vão vir aqui, vocês vão criar a conta de vocês, ok? E aí vocês vão colocar aqui, texto, você tem a opção de fazer uma varredura, verificação, compartilhar e comparar. Por exemplo, o professor quer comparar um trabalho com o outro, também é possível. Então, eu pedi para fazer uma verificação, eu peguei o texto que eu criei lá do ChatGPT e coloquei aqui, né? O que ele deu? Que está livre de plágio, porque esse programa aqui, professores, ele é um programa que ele foi criado para verificar plágio, e agora ele foi adaptado para a inteligência artificial. Então, esse já era famoso para detecção de plágio, tá? Então, aqui, eu coloquei resultados encontrados. O que ele me deu aqui? Né? 100% pela inteligência artificial. Quando eu clico em visualizar, ó, ele marca 100% na inteligência artificial. O que eu fiz, professores? Eu voltei lá no ChatGPT e eu disse assim, agora utilize uma linguagem mais humanizada para esse texto que você criou. Aí ele criou esse segundo texto aqui, que aí eu peguei e colei aqui no Zero GPT, tá? O Zero GPT aqui, ele é bem fácil de usar, não precisa nem criar conta se você não desejar, tá? Joguei ele aqui, tá? E aí ele me deu aqui, ó, 47,9% no ChatGPT. Vejam que uma simples mudança que eu pedi para ele, de usar uma linguagem já mais humanizada, já melhorou o texto, mas ele ainda tem umas 50% desse texto ainda é considerado inteligência artificial. O que nós, professores, poderíamos fazer aqui? Tá? A gente poderia simplesmente pedir para ele reescrever de novo, usando uma inteligência que um professor iria utilizar em sala de aula para trabalhar com crianças, para ele ser um pouco mais humanizado. E aí ele vai, toda vez que a gente vai dando mais condições, vai tunando o prompt, quem já assistiu às aulas anteriores sabe o que é tunar, a gente vai qualificando esse prompt para ele ficar com uma linguagem mais humanizada e não ser pego aqui pelo ChatGPT, por exemplo, pelos aplicativos que são verificadores de inteligência artificial, tá? Então, a estratégia é essa, sempre você pedir, agora assuma como um professor do ensino infantil, utilize uma linguagem mais humanizada. Eu poderia fazer isso aqui novamente, ou simplesmente reescrever um parágrafo, tá? Se eu fizesse isso, ele já ia, esse parágrafo que está identificado aqui em amarelo, já ia dar como zero inteligência artificial, com uma simples mudança. O que eu vou fazer aqui? Vou pegar esse parágrafo aqui, vou excluir o que está aqui, vou colocar na educação infantil, atuando como verificadores, vou colocar aqui, éticos e práticos diante do avanço da inteligência artificial na educação. Vou mudar aqui. Estou colocando palavras minhas, tá? Vamos verificar de novo, ó. Vamos detectar, ele vai... Olha aqui, zero inteligência artificial. Então, eu só peguei, ó, um texto escrito por humanos. Eu só peguei aquele texto, mudei algumas coisas e ele já me disse que o texto não era mais inteligência artificial.
Mas vejam o quanto eu falo que o mais importante é o professor, o especialista que está atrás da inteligência artificial é o mais importante. Professores, tanto aqui no Complex, tá? Quanto o Zero GPT, a gente pode carregar arquivo, tá? Então, por exemplo, os alunos entregaram um arquivo em PDF, um arquivo em Word, você só carrega o arquivo e ele lê o arquivo inteiro, tá? Desde que não passe aí de uma quantidade de caracteres, tá? Nos dois. Então, às vezes um texto, pega um documento com paginação também. Se você quiser aumentar, aí sim ele vai ter custo. Mas texto simples é possível colocar direto aqui e não vai ter custo nenhum. Então, vejam que é muito simples de utilizar esses verificadores, tá? É muito simples mesmo. É uma estratégia que vocês devem utilizar mesmo esses verificadores de inteligência artificial, mas vejam que a gente tem estratégias simples que vocês podem estar utilizando para também transformar um texto que vocês criaram num texto que não seja inteligência artificial. Se a gente for comparar esses dois, tá? O Coplex está em primeiro lugar, ele é o top da internet, digamos assim, e depois vem o Zero GPT. São os dois, tá? Eu utilizo o Zero GPT, tá? Utilizo o Coplex também, de quando eu gasto meus créditos, eu paro de utilizar, e eu vou no GPT. Mas isso aconteceu poucas vezes, pessoal, porque acaba que, como eu falei para vocês, eu acabo não utilizando muito, porque quando você realmente precisa utilizar um verificador de inteligência artificial, num trabalho acadêmico, em algo que realmente exige uma responsabilidade nossa. E muitas vezes o que a gente produz acaba que às vezes não tem necessidade. Às vezes você quer tirar uma dúvida, às vezes você quer produzir alguma coisa e você vai editar depois, às vezes você quer só uma ideia, quer que a inteligência artificial te dê ideias de como fazer uma aula, algo nesse tipo. Né? Mas a grande maioria das vezes o conteúdo sempre vem da nossa mente, né? Quantos créditos a gente tem? O Coplex tem 5 créditos, tá? Cada vez que você utiliza, é um crédito a menos. Então, independente do número de palavras, o número de que você utilizar, cada uso, cada vez que você está a verificar, você perde um crédito. Então, é pouco também. E dura um mês, e no mês seguinte ele repõe os créditos. Muito bem, professores. Embora a inteligência artificial possa assumir tarefas baseadas em dados, as habilidades humanas como empatia, criatividade, pensamento crítico ainda são insubstituíveis. Esse é o principal, a conexão humana, é isso que a gente faz aqui na comunidade Professores Z. Eu compartilho todo o meu conhecimento sempre com vocês. E empatia não tem nenhuma máquina que vai substituir. Jamais. Pensamento crítico, nenhuma máquina vai substituir. Criatividade, a internet, a inteligência artificial pode nos ajudar muito. Mas sem aquela alma humana por trás, criando, moldando, não vai ser criativo. Precisa ter os seres humanos por trás de tudo isso. Por isso que eu acredito fielmente de que a inteligência artificial não vai substituir ninguém. O que vai substituir são as pessoas que sabem lidar com inteligência artificial, que vão substituir as que não sabem. E isso, pessoal, quando a gente fala de inteligência artificial, se a gente for pensar da tecnologia, né? Quando começou a surgir esses robôs mais interativos, foi feito um estudo no Rio de Janeiro, eles utilizaram um robô para atender de madrugada, né? Porque de madrugada tinha pouco movimento de chegada de pessoas, mas às vezes tinha um chamado do quarto, algo assim. E eles fizeram esses testes por alguns dias. E o robô ele executou a função de atender a pessoa, precisava uma toalha, ele levava, ele atendeu as pessoas. Só que quando acontecia os feedbacks, o que as pessoas falavam? Que o robô só respondia o que precisava. Ele não pedia, mas você está bem? Ou seja, ele não tinha empatia.
e ainda não conseguiram, e eu acho que vai ser impossível você incluir empatia numa ferramenta que não tem coração, que não tem amor. A gente pode criar, tem um monte de criações, mas vocês muito bem sabem que eu falo muito para vocês sobre isso aqui nas minhas aulas. Nada substitui, a gente dá uma aula com o coração. A gente está inteiro lá, amando o que a gente está fazendo. O aluno sente isso. As pessoas ao nosso redor sentem quando a gente ama o que a gente faz. E quando a gente ama o que a gente faz, a gente transborda, a gente ilumina. E eu tenho certeza que todos vocês que estão aqui na comunidade Professor Z são professores extraordinários. Todos vocês que estão aqui, sempre participando, são professores que querem estar preparados para o futuro da educação, são professores inovadores, que não é para qualquer um você disponibilizar, às vezes pensar, toda segunda às 10 horas, tem muitas pessoas que vêm aqui toda segunda-feira. E eu sou imensamente grata. E, professores, para mim, deixar tudo indo muito melhor, no dia 28/11, eu vou fazer uma masterclass exclusiva só sobre inteligência artificial. Eu vou compartilhar todos os segredos da inteligência artificial, é tudo que vocês já vêm vendo e muito mais. Dia 23 vai abrir a venda dessa masterclass. É uma masterclass que vai ser um preço que cabe no bolso de todo mundo, fiquem muito tranquilo. Não vai ser somente 2 horas de aula, tá? Eu vou mandar para vocês um arquivo, um super arquivo com prompts para professores. Então, quem já esteve aqui, que já recebeu um dos prompts que eu mandei para vocês como presente, eu vou mandar um arquivo com todos os prompts que eu utilizo para plano de aula, para exercício, para feedback, para texto, para artigo, para busca de referencial, para aula, para palestra, tudo com prompt perfeito, só você personalizar. Vou também compartilhar, dar para vocês uma mega lista de sites com diversas, inteligências artificiais para o professor utilizar de todas as formas possíveis, e mais um playbook com as melhores práticas para professores utilizarem a inteligência artificial. E é claro que a aula gravada para vocês assistirem quantas vezes quiserem. A aula vai ser dia 28/11, às 19 horas. A venda vai começar dia 23, então não percam, é uma oportunidade única. Eu só vou fazer essa masterclass uma única vez, tá? Aqui tem o QR Code para vocês entrarem para a lista de espera e também irem lá para a comunidade da masterclass, que lá tudo vai ser exclusivo. Professores, muito obrigada por estarem aqui comigo nesse momento. É um prazer enorme eu compartilhar todo o meu conhecimento com vocês. Curtam, compartilhem, salvem essas aulas aqui, tanto da comunidade Professor Z, quanto lá no YouTube. Enviem para o máximo de pessoas. E agora, como acontece todo